Olá, eu sou Maurício de Paula. E eu sou Andréa Mello. E esse é o Aqui Podcast, conteúdo relevante para o mundo em transformação com inteligência artificial. Sejam bem-vindos e bem-vindas. No episódio de hoje nós vamos falar sobre as novas fronteiras da segurança digital. Nesse mundo novo, em que os nossos dados pessoais podem ser usados em deepfakes e golpes, e um único cyberataque é capaz de causar prejuízos de milhões. Vamos descobrir como nós podemos nos proteger e proteger os nossos dados também. Mas antes eu tenho um convite para você. Se acaso você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal para poder estar recebendo sempre os próximos episódios. O nosso convidado de hoje é Chief Technology Officer da Conversys IT Solutions. Edgar Zattar, seja bem-vindo ao Yaqui Podcast. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu comecei já a tirar casquinha do convidado, né, antes do episódio, consultando, tirando dúvidas, e quero começar a pauta falando da lei LGPD. Ela é uma lei que ela não é tão recente assim, ela está em vigor desde 2020. Ela obriga as empresas, né, a adotar medidas sérias, tanto na aquisição de dados, tratamento e proteção, gestão desses dados, para reduzir riscos de vazamento. Entretanto, mesmo com essa lei em vigor, a gente tem presenciado, né, um número cada vez maior de golpes e muitas vezes usando informações que seriam confidenciais, né? Agora, com a IA generativa, esses novos, como é que eu posso dizer? Esses contraventores, né? Enfim, esses bandidos, meliantes. Essas pessoas têm acesso não só aos dados, mas a ferramentas muito potentes para aplicar golpes cada vez mais sofisticados. E eu queria entender, na sua visão, quais medidas, tanto empresas quanto pessoas, podem adotar para se proteger um pouco mais nesse cenário conturbado que a gente vive hoje. Legal. A gente vive nesse momento de tudo estar muito conectado. A IA, ela veio muito para nos ajudar, né? E assim ela ajuda todo mundo. Então acaba ajudando também as pessoas que estão ali invadindo locais, roubando informações. O cuidado que a gente tem que ter é porque hoje você tem no mercado IAs que vão clonar a sua voz, IAs que vão fazer o clone da sua aparência, então, e informações, né? Então, o quanto mais você conseguir restringir informações pessoais da internet, de locais que você, às vezes, fez uma compra específica, você pode pedir para retirar isso depois, para não ficar exposto a essas informações. Então, o que eu olho hoje, assim, de uma dica para nós, pessoas físicas, é o cuidado com o que a gente tem colocado disponível, né, na internet. Então, às vezes, nós mesmos colocamos coisas na internet excessivamente. Então, o cuidado com as redes sociais, o cuidado das coisas que a gente coloca, eu sei que a gente gosta de visibilidade, né? Então, essa é uma armadilha. Só que a gente não precisa colocar todos os nossos dados em todos os locais que a gente vê. Às vezes, você, para participar de um grupo, ou participar de uma promoção, ou participar de algum incentivo, você vai lá e preenche um formulário com todos os seus dados. Você não sabe para onde está indo, né? Essa loucura por conectar o tempo inteiro, e às vezes você quer aproveitar qualquer Wi-Fi que você vê. Então você não conecte em qualquer Wi-Fi. Isso é uma coisa até interessante. Porque eu vejo, né, principalmente essa coisa, né, do Wi-Fi, a galera sai conectando em todo ponto. Isso, de fato, se tem alguém mal intencionado, ele consegue roubar algum tipo de informação minha, Edgar, ou não? Consegue. Depende do tipo. Começa num tipo de autenticação que ele pede, né? Às vezes ele te pede um Captive Portal, um portal ali para login, te pede alguma informação. Às vezes não te pede nenhuma informação, mas só de você conectar numa rede que pode ter algum explorer ali, alguma inteligência roubando dados ali do aparelho que conectou. Então a vulnerabilidade pode estar na rede. Pode estar na rede. Ela não é segura. Ou seja, às vezes não tem nem nada a ver com o estabelecimento ao qual você está conectando, mas se ele tem algo que está plugado nele lá, malicioso, digamos assim, que ele teria como roubar uma informação. Parecido com sniffers, né? São sniffers que estão ali sniffando a rede que você conectou. Então ele pode roubar informações através de uma conexão simples com o Wi-Fi que você fez.
pode ser que aquela conexão Wi-Fi seja o que a gente chama de um honeypot, né? Só para você poder ir ali para o pote de mel, pegar um acesso à internet, mas na verdade ele está colhendo informações de você. Se não é um Wi-Fi conhecida, não conecte. É perigoso. Gente, eu sou o terror, acho que de qualquer profissional de cibersegurança. Meu marido vive me dando puxões de orelha. O próprio Mal, quando a gente criou as redes sociais do podcast, eu criei as redes sociais, comecei a fazer o setup do perfil. Quando o Mal começou a postar, ele vem enlouquecido. André, não tem 2 fatores de autenticação, não precisa. Tem isso, não tem... Meu marido também vive me falando, não vai logar no Wi-Fi que você não conhece. Eu, gente, mas isso é um Wi-Fi, uma coisa assim, inocente, né? A gente não se dá conta. Mas comentei que estou fazendo um MBA na USP e recentemente eu tive aula de cibersegurança. E o professor trouxe dicas práticas, como autenticação de 2 fatores. Muito interessante essa dica que você deu do Wi-Fi. Nas aulas ele comentou muito sobre, acho que chama phishing, que são os e-mails que a gente recebe com links, coisas para você clicar. E muitas vezes é um golpe que a pessoa vai dar, vai coletar isso dados é muito importante detectar. Tipo, a primeira coisa, uma coisa básica é assim, qual o remetente daquele e-mail, né? Hoje a gente, como a gente tem muita informação na internet, informações até de entidades que são governo, entre outras informações, que você consegue montar um quebra-cabeça da pessoa, né? Então pega uma informação no site do governo, pega uma informação no site de um clube, pega uma informação num site, numa rede social e vou montar isso, né? Hoje com a IA a gente consegue montar isso muito rápido, né? Então coisas que demoravam dias, meses, hoje nós fazemos em segundos. Então a informação está disponível, a gente consegue... Na verdade eu gosto de falar que o dado está disponível. E aí tanto o defensor como o atacante transformam o dado em uma informação privilegiada. E essa informação ela acaba se tornando um conhecimento na rede toda, né? Então um conhecimento para nós que estamos na parte da defesa e um conhecimento para o atacante. Então ele acaba tendo essa manobra, esses dados para manipular e para fazer tudo. Então, nós temos o e-mail que a gente estava comentando, você olha o contato ali. Eu recebo muito de Receita Federal e tudo que não tem lá um receita123.com.br, não tem ou receita.com.br, que não é receita.gov. Então tem que olhar muito bem o remetente, porque o remetente é um dos itens, né? Numa estrutura, às vezes, de e-mail mais estruturado, você consegue ver esse e-mail não é confiável. Deseja realmente... Se tiver uma mensagem dessa em cima, já é um pensamento duplo, um double check que você tem que fazer. Preciso disso? É algo que eu vou receber normalmente? Edgar, eu vejo isso que é uma loucura. Quer dizer, eu tenho... tanto desde alguns e-mails, né, que são e-mails mais antigos, aonde eu não tenho por hábito de ficar me cadastrando, seja em promoção ou toda uma questão aí de sites, né, quer dizer, eu procuro segurar. Só que assim, eu tenho exemplos e situações que acabam acontecendo comigo de você abrir um e-mail, por exemplo, e não dá 2 meses, e você não se cadastrou em lugar nenhum e você começa a receber o tal dos spams e aí por diante. Como é que se captura isso, né? Falando de um e-mail novo, aonde você não se cadastrou e você começa a receber coisas, né? Aí vou complementar a pergunta. O que é que a gente pode fazer para evitar spam? Porque, obviamente, a ferramenta de e-mail tem os bloqueios. Você pode clicar lá no unsubscribe, mas eu fico até com medo de clicar para me cancelar a inscrição e ser um golpe, seu e-mail marketing ser um golpe. Até isso, Então, na prática, tem algum caminho que seja mais seguro também? Vou complementar aqui a pergunta do Mal. Corporativamente, nós temos soluções de segurança, né? Anti-spam, entre outras, que você contrata para isso. Nos e-mails pessoais, a gente tem que realmente cadastrar ali nas opções que o e-mail público nos dá, né, falando de uma maneira Gmail, Hotmail, alguma coisa assim, para fazer esse bloqueio, porque você não vai ter muita solução fora isso, né? O que você vai proteger é dentro de um endpoint dentro da sua máquina, uma proteção, né, um EDR que a gente chama uma proteção ali, um antivírus, para proteger de não acontecer algo se você clicar incorretamente.
Isso que você comentou, Maurício, quando acontece, é muito no cenário de quem que talvez você mandou um e-mail para alguém confiável e esse cara teve uma exposição da base de e-mails dele. Então, pode ser um caminho. Hoje também existe algum tipo de exposição que alguém que você mandou e-mail sofreu, pode ter colocado teu nome numa lista que se vende facilmente na internet. Então tem mailings já preparados. Existem, no caso totalmente novo não acontece, mas existem empresas que hoje têm seus dados e vendem esses mailings, né? E são empresas teoricamente que são regulamentadas. Não estou falando só de ir sei lá, na 25 ali, na Santa Efigênia e comprar uma lista de e-mails. O grande exemplo, né, que pelo menos a gente ouvia falar, não vou colocar aqui com certeza, mas o grande exemplo, a própria operadora de cartão de crédito, né? Quer dizer, ele tem, né, uma base de informação riquíssima, né? Sim. Né? Ele sabe qual o local onde você compra, quanto você gasta, ele tem teu perfil, né, traçado ali de uma forma incrível, né? Entidades que validam o seu crédito, né? Não só as entidades, bancos, cartões e tudo, mas entidades que validam isso, né? Você tá ali, vendem para as empresas para saber o seu rate, né? Então, existe essas empresas que têm esses mailings e isso acaba vazando. Então, no caso de um e-mail novo, pode ter tido uma exploração de alguém que você mandou esse e-mail e pode ter tido alguma entidade legal que você enviou que teve a sua base vazada também. Normalmente é isso. Eu tenho outra pergunta ainda nesse universo de e-mails. Recebi, já faz tempo, assim, um e-mail falando, seu e-mail estava numa base de vazamento, reconfigurei... altere a senha é frágil, enfim. Isso procede, isso não procede? Assim, na época eu fiquei até sem saber se reconfigurava ou não. Realmente minhas senhas são fáceis, porque senão até eu me esqueço. Então, não façam como eu aqui. Mais uma antidica de segurança da Andréa. Acontece. Depende do caso, depende da exposição, porque as empresas são obrigadas a publicar esses vazamentos. Então, é a mesma questão, faz uma checagem de onde veio esse e-mail, procura uma informação na internet se houve esse vazamento realmente. Isso acontece, é uma prática que eles publicam e pedem. Né? Um exemplo, a gente teve vazamento até do Gov, ou seja, quase que o CNPJ de todos os brasileiros praticamente estão aí à disposição, né? Tivemos vários vazamentos recentes, né? Assim, vamos falar nos últimos 2 anos. Então, acontece, existe essa prática de pedir alteração de senha. Apesar de eu falar que essa prática tem que ser contínua, você precisa alterar essa senha. Eu já ia perguntar, então o ideal, de quanto em quanto tempo o ideal seria a gente trocar a senha? Olha, eu vou falar uma coisa que o usuário vai ficar louco, né? Assim, o ideal seria você trocar no máximo de 3 em 3 meses. No máximo de 3 em 3 meses. E eu posso fazer um rodízio de senhas ou não? Se eu fizer um rodízio de senhas, isso vai comprometer a segurança da minha estratégia? Quando a gente fala de senha, existe um modelo que a gente tenta adotar, que é letras maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais, números. Uma senha com mais de 8 caracteres é interessante você ter. Tá. Tem lugares que exigem 10, 12 caracteres, mas mais que 8 já é uma boa prática. Perfeito. Se colocar mais, você não vai conseguir, né? Então, a grande dificuldade quando a gente implanta isso em empresas, né, em corporações, a senha do notebook ali, do login no Active Directory, é a pessoa conseguir ter essa criatividade de gerar essa senha sempre, né? Tá. Então, e ainda assim, lembrar, porque a criatividade eu tenho, mas a memória não. Normalmente a pessoa cria uma senha, vamos falar que ela cria lá, ela coloca uma questão que ela consegue mudar o A pelo 4, alguma coisa, ela faz alguma coisa nesse sentido. E aí no futuro ela só vai mudando, o A era 4, agora o A é 5, o A é 6. Você acaba criando um padrão na sua senha. Também não é legal criar o padrão, eu sei que é uma facilidade. Mas tudo que você cria padrão é mais fácil de algum algoritmo quebrar, ainda mais na era da inteligência artificial. Sim. O Edgar está acabando com todas as minhas estratégias de senha. Porque hoje é incrível, a gente fez um teste esse sistema. A gente colocou um teste no evento que a gente estava fazendo semana retrasada, para a pessoa que fosse no nosso stand lá
abrisse um cofre, né? E aí a gente colocou uma palavra, transformou ela em números, né? Usando um tipo de algoritmo, e tinha uma frase que era para a pessoa, através daquela, a pista, a resposta daquela, convertia em números, usando acho que chama T9, né? O tecladinho ali do celular antigo, naquele padrão. Se você tirar foto dessa dica, né, com a quantidade de caracteres ali, a IA consegue resolver isso muito rápido. E você fala, agora eu quero que você olhe esse questionamento, aplique como se fosse um teclado de celular e converta a questão em números, né? Ela, em 2, 3 tentativas, ela vai quebrar essa senha. Alguém conseguiu abrir o cofre sem a ajuda da IA? Não sei se usaram. não fiz esse questionamento, mas hoje é prática, né? São várias situações, né? E a gente acaba se acomodando com isso, né? Esses dias eu fui num evento fora do país e tinha uma sigla do evento e colocaram bolinhas de golfe lá dentro. Bolinhas de golfe não, bolinhas de tênis lá dentro. Uhum. E a grande questão era, você vai ganhar um prêmio aqui, um valor, se você acertar quantas bolas tem aqui. A quantidade de pessoas que estavam tirando foto por ângulos e colocando dentro da IA, para a IA calcular a quantidade de bolinhas que tinha ali dentro, era incrível. E a IA mostrando o raciocínio, essa letra com esse espaçamento, com esse diâmetro, com isso, a possibilidade é que tenha X bolinhas aí dentro. Então, assim, eu acredito que a IA, ela veio para aumentar a inteligência humana em grande escala. Isso é o que eu entendo da inteligência artificial. Porém, o contrário também é verdadeiro. Ela veio para emburrecer muita gente, né? Porque se você usar a IA para fazer tudo o que você deveria começar a raciocinar e usar ela como aumentar a sua inteligência, ter uma grande escala na humanidade para isso, seria válido. Mas se você não consegue nem escrever um e-mail e jogar isso para IA, isso começa a emburrecer as pessoas. É o Brain Rot, né, que saiu na pesquisa do MIT, que ela compromete a nossa capacidade cognitiva quando a gente simplesmente terceiriza o que deve ser feito para ela, né? No estudo eles terceirizaram a elaboração de redação. Então foi um teste com alunos, alguns alunos tiveram que elaborar de próprio punho, outros usaram, se não me engano, o Google, ferramentas de pesquisa, e o terceiro apenas o ChatGPT. Sim. E eles não conseguiam lembrar o que eles tinham em tese escrito, entre aspas, né, ali com a ajuda da IA, porque eles nem não participaram da criação daquele material. Tem uma grande máxima que a gente usa, que a IA, ela não vai... o pessoal tem medo, a IA vai me substituir, a IA não vai substituir o ser humano. A IA vai substituir o ser humano que não sabe usar a IA. Essa é a máxima que a gente tem usado. Uhum. Então, se você precisa saber usar a IA, e aí você tem que ter a diligência para usar, para saber que não é para tudo. Você precisa exercitar a sua inteligência cognitiva, o seu raciocínio, precisa exercitar isso, porque até a IA mal questionada, mal usada, vai gerar lixo, né? Então, assim, tem muita gente, estou desenvolvendo IA. Beleza, é para desenvolver no-code, uma série de coisas que vai ajudar a agregar. Mas se você tem zero conhecimento, você vai gerar um código não tão bom. E esse código vai gerar vulnerabilidades que a própria IA vai conseguir explorar no futuro. Então você tira um código lá, coloca ele para produção. Você pergunta para a IA agora qual vulnerabilidade? Ela vai te responder. Qual vulnerabilidade tem? Consigo atacar? Consegue. Quais são os meios que eu consigo atacar? Então, assim, eu fiz esses testes recentes. E eu construí um sistema muito rápido lá na IA. E na hora que eu joguei para produção, deu um erro. Eu falei, IA, me ajuda a corrigir. Aí ela pediu, não, eu joguei o código do erro, ela jogou a correção, eu mudei o código, voltou para lá, coloquei no ar. Falei, agora me ajuda a atacar esse. Ela já sabia tudo. Então, assim, que engraçado, que louco. Então ela já criou um código que era vulnerável. E ela poderia ter criado sem vulnerabilidade, porque se ela já conseguia identificar a vulnerabilidade e até depois como corrigir... Poderia, se eu soubesse fazer as perguntas certas, ela criaria. Por exemplo, eu quero que crie um sistema aqui e tal. Ela vai... Agora não, quero que crie um sistema
com autenticação, com duplo fator de autenticação. Quero que use a criptografia para isso. Só que a pessoa hoje chega lá, eu quero que crie um sistema. Entendi. Ela não especifica que banco de dados vai usar, ela não especifica que ela quer criar uma tabela, ela não especifica que ela quer criar um duplo fator de autenticação. Então a IA, ela não é que ela criou com as vulnerabilidades, ela criou do jeito que você queria. Entendi. Ela criou rápido. Aí você pode ir afinando ela. Só que a gente está criando, né, ou vivendo uma geração que está criando isso muito da maneira mais superficial possível. E o superficial vai ter brecha. Então, assim, se a pessoa é um bom desenvolvedor, ele vai saber, não, eu vou usar a IA vai aumentar demais a minha capacidade, só que eu sei questioná-la e eu sei pedir o que é necessário para montar um sistema seguro. Agora, se eu não sei pedir, se eu não sei nem o que é a segurança, se eu nunca implementei, se eu nunca fiz, eu não sei nem o que eu devo pedir. Esse é um ponto que a gente termina sempre caindo nele, né, Mal? Independente de qual seja o tema que a gente esteja conversando aqui, seja geração de imagens, criação de campanha, texto, Vídeos, planejamento, vídeo, segurança, a importância do repertório do profissional que usa a inteligência artificial para conseguir extrair um bom resultado dela. Depende mais do repertório desse profissional do que da capacidade da ferramenta em si. Imagina que no cenário de cyber, no cenário de infraestrutura, que é o cenário que a gente vive muito. Era isso que eu queria que você trouxesse depois um pouco dentro da companhia, né? Como é que a coisa funciona. Então a gente usa muito isso, né? E assim, não existe hoje infraestrutura, tecnologia sem inteligência artificial. É como se eu falasse que eu vou comprar uma Ferrari para andar no trânsito de São Paulo. Então, um carro de Fórmula 1, na verdade. Vou comprar um carro de Fórmula 1 para andar, não existe. É como se fosse a infraestrutura sem a inteligência artificial. A gente precisa da inteligência para realmente dar essa agilidade, dar essa inteligência preditiva, capacidade de resposta mais rápida. Então, eu preciso muito da IA para o cenário que a gente tem hoje. Um dos cenários que a gente trabalha muito é a observabilidade. Então, eu faço a observabilidade da infraestrutura, da conexão, da conectividade, da segurança. E com isso, como que eu posso transformar essa era que a gente chegou a um momento da tecnologia que o novo ouro é o dado, né? O dado é o novo ouro. É o tal do Big Data. É o Big Data. E isso fez com que o mercado trouxesse todas as plataformas gerando muito dado. Só que eram dados. A gente precisava de inteligência para transformar dados em informações e essas informações futuramente em conhecimento para que os times pudessem absorver e pudessem crescer, né, na prestação de serviço e tudo. Então, hoje na estrutura da Conversys, a gente tenta casar todo o modelo de infraestrutura, todo o modelo de cibersegurança, todo o modelo de conectividade para trazer produtos de inteligência artificial. E o mercado, os nossos principais fabricantes que a gente trabalha, hoje eles têm muito isso já na veia, né, no seu DNA. Então, hoje, quando a gente fala de uma conectividade Wi-Fi, ela tem por trás um gerenciador com inteligência artificial para poder nos ajudar aonde que... Estou prevendo aonde pode acontecer um erro. Então ele me ajuda, ele me apoia nisso. Então, assim, se a IA está dominando a infraestrutura, se a IA está dominando a cibersegurança, quem vai dominar a IA? Somos nós, né? Então, o time ele precisa estar preparado para dominar isso. Então, a IA é o nosso principal aliado. Porque a gente estava até falando antes, né? Antigamente os atacantes demoravam meses, dias para todas as informações, para criar um modelo de ataque, para atacar, para poder ali fazer uma força bruta, alguma coisa nesse sentido. Hoje faz em segundos, né? Da mesma maneira que em segundos eu preciso prever isso. E como o mundo está muito conectado, a gente precisa olhar para tendências. Então hoje a IA nos ajuda a falar assim, pode ter um ataque mundial, pode ter um ataque global, pode ter começado na Espanha e chegando no Brasil, pode começar no Brasil e ir para os Estados Unidos. Como a gente tem histórias, né? Sim. Esse foi um outro ponto que me chamou muita atenção. Acho que Pentia, não vou lembrar os nomes agora. Se você pegar o Ransomware, ataques entre países, entre né? países. Se você pegar o Ransomware, que foi um dos mais famosos, o WannaCry, ele começou na Espanha.
E naquela época... Vou te pedir só para explicar o que é um Ransomware, tá. para quem não sabe. Tá bom. Eu sei, porque eu tô tendo aula de cibersegurança agora. A teoria eu sei, a prática nem tanto. Eu vou explicar de maneira bem sucinta. O ransomware pode ser considerado um vírus, uma anomalia em algum sistema, script, alguma coisa, que tem o intuito de sequestrar aquele dado. Né, sequestrar aquele servidor, sequestrar aquela infraestrutura. Então o ransomware ele é um atacante usou algum tipo de modelo para implantar uma anomalia no servidor e bloqueá-lo para que se peça um tipo de resgate, um tipo de sequestro virtual. Então nessa é uma loucura isso, né? Então, imagina o cara sequestrar o teu servidor, a tua base de... Eu agora tava tentando lembrar o nome do ataque, não me vem à mente, mas na aula o professor comentou de um ataque feito pela Rússia, não, Estados Unidos junto com Israel contra Irã, para atacar o sistema da Siemens que processava as usinas de urânio. Para evitar que o Irã desenvolvesse armamento nuclear. Então eles descobriram uma brecha, foi um ataque ransomware, descobriram, implantaram, só que de novo, como a gente vive num mundo muito conectado, não é vírus, como que chama o... Malware. Malware. Malware, que é como se fosse a coisinha que você coloca lá, né, para danificar, ela terminou vazando e se espalhando. Então, às vezes o ataque nem é intencional, que se alastre, né, que tenha grande proporção, mas é muito difícil você circunscrever qualquer coisa hoje em dia, porque a gente vive num mundo conectado. Os malwares, né, isso, sim, é o nosso dia a dia, isso o tempo todo tem alguém criando alguma coisa para poder impactar alguma empresa, querer algum resgate, querer algum dinheiro no final das contas, né. Agora, tem uma expressão que eu vi recentemente, queria te pedir para explicar para quem está ouvindo a gente, que é um tipo de golpe novo que se chama Prompt Injection. Prompt Injection, usando a IA. Exatamente. Porque toda tipo de ataque injection é que está injetando informação e esse injeta informação na IA, para poder fazer a IA buscar algo ou entregar algo de alguma informação sua, né? Eu não acompanhei nenhum dos casos, dos últimos casos, né? Mas assim, é o que o mercado tem trazido de informações antigamente a gente tratava de SQL injection, né? Uma injeção numa base de dados SQL. Mas hoje tá tudo voltado para IA, então os ataques estão em cima dela. Então, pegando esse caminho novo, essa possibilidade nova que existe aí, que, né, algumas pessoas com objetivos escusos estão explorando, na prática, isso pode ser feito com qualquer ferramenta de inteligência artificial, por exemplo, ferramentas como um Gemini, um ChatGPT, que um volume muito grande de pessoas acessa, grande parte acessa sem... da versão gratuita, em que os dados ficam mais expostos. É mais difícil nas versões gratuitas disso acontecer. Pode acontecer. O que acontece é que as pessoas começam a criar, né, usando as inteligências, começam a criar gatilhos ou sistemas ou simplesmente algum gatilho mesmo através de algum tipo de código usando a IA. E isso vai proporcionar várias outras coisas. Não quer dizer que ele está entrando dentro do ChatGPT e de lá ele está provocando um ataque. Ele está consumindo uma inteligência para criar algum mecanismo e esse mecanismo depois ser usado em qualquer lugar. Edgar, me diga uma coisa, na parte de infraestrutura, né? Inicialmente era aquela coisa, né? A gente tinha um computador onde não estava plugado na internet. Depois a gente abre uma portinha que vem a questão da internet e o sistema de rede. Aí quando a gente fala de sistema de rede, era aquele negócio. Como a gente, entre aspas, a gente não tinha, era um sistema meio que fechado, imagino como se fosse uma casa, quer dizer, fica mais difícil do cara entrar. Só que hoje a gente fala de Wi-Fi, que é o ponto que você colocou. Ou seja, eu tô com a porta, de certa forma, meio que exposta. Ou seja, o cara que tá passando aqui na rua, ele tá vendo uma rede, certo? E aí, como é que funciona isso, o trabalho de vocês dentro das companhias, nessa questão da proteção
Explica um pouquinho pra gente. Então, o que a gente faz assim, ela aparecer não é tanto um problema. A gente consegue ter medidas e mecanismos que guardam isso, né? Que deixam esse ambiente seguro. Eu vou dar só um exemplo, desculpa eu te cortar. É assim, a gente tinha uma situação, e aí a gente, depois que sacou isso, alguns anos atrás, né? Que, eu comecei a descobrir, tipo, porque a gente tava fazendo uma reforma, e aí o cara tava conectado na nossa rede. Esse cara que veio aqui. Eu falei, meu amigo, como é que você tá conectado? Não, eu tenho um aplicativo que consegue destravar a senha para eu conectar no teu Wi-Fi. Na hora eu olhei e falei, caraca, velho, ou seja, né, senha com padrões facilmente que são quebrados, qualquer coisa nesse sentido, né? Isso falando de um usuário comum, sim, porque ele tinha um aplicativo no celular dele e para que ele usasse o Wi-Fi de uma forma gratuita, tá? Ele usava isso para poder descobrir e ter o acesso ao Wi-Fi. Era isso que ele queria. Sim. Mas só que, tipo, cara, na hora, isso me chamando, eu falei, cara, né? Se um usuário comum que não conhece chega a esse ponto, você imagina, sim, né, um hacker daí para frente. Sim. Conta um pouquinho. O que a gente faz nas empresas, né? O modelo que a gente executa de segurança, de infraestrutura, a gente consegue criar travas, né? Então eu consigo olhar para o comportamento, consigo olhar para algumas premissas. Então eu coloco, por exemplo, eu consigo falar que só vai conectar naquela Wi-Fi. Na hora que ele conectar no Wi-Fi, eu vou fazer uma checagem para poder liberar para ele o acesso. Então eu vou checar, essa máquina tem um antivírus que é o corporativo? Tem, ok, passamos da primeira fase. Essa máquina tem um outro tipo de sistema de segurança que eu obrigo? Ok. Essa máquina está cadastrada no MAC, né, no endereço físico específico lá, então eu coloco 3 ou 4 condições, ele faz essa checagem. Se ele reprovar em qualquer uma dessas checagens, ele não entra na máquina. Não tem acesso. Não tem acesso. Eu posso até criar, por exemplo, uma dessas falhou, eu vou jogar ele numa rede... uma outra rede, né? Tem muita empresa que tem rede de convidados, né? Guest, para quem eu posso e nesse caso da segurança, eu nem jogo ele para guest, eu jogo para uma rede que eu vou olhar se por algum motivo ele está com antivírus atualizado, se ele está com... talvez eu cobro dele uma VPN, alguma coisa. Se algum daqueles pontos falhar por algum motivo, ele vai para uma rede de remediação, onde ele não tem acesso a nada, mas os nossos servidores começam a olhar, pô, o que tá errado aqui? Ele está como se fosse numa lista ali negada, né, até eu conseguir validar. Ele pode ou não entrar na rede. Então a gente começa a criar isso, porque... se a gente não tiver esses tipos de trava, né, e aí nós temos hoje sistemas de inteligência artificial em cima desse gerenciador, dessa manager aí, que consegue validar isso muito mais rápido e consegue também colocar remediações se passar por alguns critérios. Então eu coloco todo o teste para validar se é. Senão ela vai ficar isolada até que alguém, né, e vou gerar um alerta na observabilidade, algum monitoramento vai falar, tem uma máquina que não passou, foi para uma rede de remediação e precisa de alguma tratativa, precisa de alguma coisa. Já passei por situações dessa que isso era um teste de auditoria da empresa. Alguém chegou, pagamos um auditor, alguém chegou, plugou uma máquina, o primeiro teste que faz é o Wi-Fi, o segundo teste que faz é pegar um cabo que está solto na mesa e colocar na máquina. Então pensa que ele conseguiu, o atacante conseguiu passar pela barreira da catraca, do lugar ali. Ele está dentro. Chegou com o notebook, primeiro teste Wi-Fi. Não deu certo. Segundo teste, bota o cabo. O cabo tem o mesmo protocolo. O cabo vai olhar para esses sistemas, o sistema vai falar assim, tem esses sistemas instalados, tem essa faixa de IP, ou esse MAC address, e aí ele vai validar. Senão ele vai jogar para remediação e vai acusar lá no painel do SOC, né, do Security Operations Center, ela fala, tem uma máquina que não passou nos testes e está com um comportamento anômalo lá, você precisa checar. E aí a gente vai checar isso para falar. Quero ampliar aqui um pouco a discussão de segurança. A gente falou muito do nível pessoal, individual, que é que cada um pode fazer. Agora um pouco empresas, né, como que isso funciona. Queria olhar agora para o nosso país, né? Porque quando a gente fala de soberania digital, é o direito que um país tem de gerir seus próprios dados, armazenar e ter autonomia em relação à tratativa dos seus próprios dados. E hoje a gente vive uma realidade em que a gente depende muito da tecnologia externa,
né? Então, os dados dos brasileiros muitas vezes não estão, em sua maioria, armazenados em servidores brasileiros, né? Aqui. Queria, Edgar, saber qual que é a tua opinião, tua visão sobre esse tema. Legal. Se é uma pauta que merece ser discutida, ter mais luz. Com certeza. E quais preocupações, né, isso envolve? Com certeza. Quando a gente trabalha no mercado brasileiro que é regulado, bancos, instituições reguladas, essas instituições obrigam algumas localidades, né? Então, mesmo quando o que mudou muito isso foi a nuvem, né? A cloud veio e aí você tem um dado que está do outro lado do mundo, porém algumas entidades regularam isso. Então, assim, esse tipo de informação tem que estar dentro do Brasil. E eu consigo, através da cloud, falar assim, eu quero que você rode, execute todo esse sistema em São Paulo, no Rio, ou em algum site da nuvem que seja no Brasil. Então, você tem essa opção. O que atrai o brasileiro é que em determinados momentos você colocar lá em Oregon é mais barato do que colocar em São Paulo. Então você vai escolher na hora de fazer o seu colocation ali na nuvem, né? A sua hospedagem ou qualquer termo que você queira usar ali. Eu acho isso super relevante, né? Porque podem acontecer situações que sei lá, uma guerra civil, alguma coisa que possa atrapalhar isso, né? É lógico que quando se trata de nuvem você tem essa movimentação muito fácil, essas empresas estão antenadas a isso, você vai ter algumas regulações, você vai ver que os Estados Unidos não tem presença de empresas chinesas nesse ponto. É um ponto que os Estados Unidos trata como importante. Acho que dependendo das situações que estejam, hoje não, mas no futuro pode acontecer situações que a gente não queira informações nossas em outros lugares. Uhum. Eu acho que é uma pauta interessante. Nos sistemas, nos meios regulados no Brasil, isso já tem uma regulação que exige que a gente esteja no Brasil. Eu acho que tem um outro critério quando a gente fala de latência, que aí são termos mais técnicos de agilidade, vamos falar assim. Né? Então, assim, às vezes 1 milissegundo para algum tipo de mercado faz diferença. Né? Quando você está transacionando ações da bolsa, faz diferença, segundos, milissegundos. Não dá para você colocar esse servidor lá fora. Então, depende muito da necessidade. Acho. Então, essa parte de localidade é nesse sentido que eu vejo. Então, é mais tecnicamente e possíveis situações que podem envolver países, né? Uhum. Mas é uma preocupação, uma pauta que a gente tem que ter. Mas hoje não é prioridade, vamos falar assim. Hoje não é uma prioridade. Diga, a gente está com uma tradição nova neste podcast em que um convidado ele deixa uma pergunta para outro, pro próximo, né? Sem saber quem vai responder. Vou ler aqui a pergunta que deixaram para você. Tá bom. Como você equilibra inovação com responsabilidade social no seu trabalho? Inovação com responsabilidade social. Que legal, hein? Eu vou deixar uma muito boa pro próximo. A gente sempre tem as pegadinhas do malandro, tem, né? Eu acho que toda a inovação que a gente propõe fazer, nós precisamos ter a responsabilidade social. Acho que a própria internet, a própria inteligência artificial é uma situação que a gente tem olhado com muita atenção para isso. Porque eu gero muito esse questionamento nas redes sociais que eu tenho. E na última interação que eu coloquei no grupo, o pessoal falou assim, mas como que a gente vai criar políticas, talvez, do governo ou talvez das empresas para tratar essa substituição que está acontecendo? Porque não adianta a gente falar que algumas pessoas vão agora controlar a IA. Tem cargos que não vão controlar a IA. Tem cargos que vão deixar de existir. Mas não é culpa da inteligência artificial isso. Isso, se não me engano, tem um estudo de Stanford de 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, que já falava em profissões que iam deixar de existir. Então, como que a gente pode hoje, na inovação, né, ajudar a suprir esse mercado de trabalho? Eu acho que esse é um ponto que eu fico muito, tenho muito questionamento com relação a isso, e o que a gente pode fazer, porque vai ter uma classe operária que tarefas que vão ser automatizadas, que vão deixar de existir.
Como já vem acontecendo, né, no longo dos anos, de certa forma, né? De certa forma, mas como que a gente pode usar a inovação para ajudar essas pessoas a se realocarem, essas pessoas para poder... Eu acho que esse é o ponto que eu mais olho hoje. Não tem uma resposta. Acho que essa pergunta é maravilhosa, acho que essa pergunta deixa um questionamento no ar de responsabilidade para nós que trabalhamos com isso. Mas tudo que a gente tem feito de inovação tem praticado a empatia. Porque uma coisa que a inteligência artificial não pode nos imitar é empatia, amor, paixão pelo que fazemos. Então isso a inteligência nunca vai superar. E isso é o que nos provoca a ter responsabilidade social e entender o que a gente pode usar da inovação para suprir isso. Obrigada, Edgar. Obrigada por aceitar nosso convite. Quero só encerrar esse episódio fazendo aqui um recap das 5 dicas que o Edgar deu aqui para todos nós navegarmos com maior segurança. Então, não acessar qualquer Wi-Fi, né? Só Wi-Fi que a gente conhece e considera seguros. Não compartilhar nossos dados livremente na web, pensar muito bem antes de compartilhar. Duplo fator de autenticação, para a gente ter maior segurança nos acessos aos nossos logins. Olhar sempre o remetente dos e-mails que recebemos antes de clicar em qualquer link ou arquivo que ele traga. E trocar nossa senha pessoal a cada 3 meses. Isso aí. Muito obrigada, Edgar. Quero aproveitar para agradecer também toda a equipe do Estúdio 1338, Camila Guiar e Alessandra Kemi. Agradecer os nossos apoiadores, Apengas, hidratação inteligente, né? Não é só inteligência artificial que é inteligente, não só nós. Agora a gente tem águas isotônico inteligente também. E a Belecave com vinhos maravilhosos. E artesania Choripan, né? Artesania Choripanes, verdade. Obrigada pelo complemento. Aliás, o complemento perfeito, né? Para um bom vinho, uma boa carne. É isso. Bom, meu muito obrigado. Se você gostou desse episódio, não deixa de apoiar o canal e dar aquele joinha pra gente, tá? Até a próxima. Até.